Lei 5.172 dispõe sobre Sistema Tributário Nacional, institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e municípios. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional, e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º. Sistema Tributário Nacional. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições, em leis estaduais e em leis municipais. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Inciso 2. A destinação legal do produto, da sua arrecadação. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Título 2. Competência tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvada as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída em todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Artigo 7º. Competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público, que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público, que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público, diversa daquela a que a Constituição a tem atribuída. Capítulo 2º. Limitações da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios: Inciso 1. Instituir ou majorar tributos, sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2º. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Inciso 3º. Estabelecer limitações ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
Inciso 4. Cobrar imposto sobre, a linha A, patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. A linha B, templos de qualquer culto. A linha C, o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observado os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. A linha D, papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos, que lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou município. Artigo 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Artigo 12. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensível às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Artigo 13. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Inciso 2. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. Calamidade pública, que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Que exija absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único.
A lei fixará obrigatoriamente o prazo de empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei. Título 3. Impostos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. O imposto, componentes do Sistema Tributário Nacional, são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Compete, inciso 1, à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente aos atribuídos a estes. Inciso 2. O Distrito Federal e os estados são divididos em municípios. Instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2. Impostos sobre o comércio exterior. Seção 1. Impostos sobre importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Inciso 3. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão a preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo nos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22. Contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2, o imposto sobre exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2, quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo de exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos concorrentes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior do valor básico, fixado de acordo com critérios e dentro de limites por ela estabelecidos. O artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto
destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Impostos sobre patrimônio e renda. Seção 1. Imposto sobre propriedade territorial rural. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas fluviais. Inciso 2. Abastecimento de água. Inciso 3. Sistema de esgoto sanitário. Inciso 4. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria, ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário do imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos. Artigo 35. O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, inciso 1, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil. Inciso 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3º. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1º e 2º. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvados o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso 1. Quando efetuada a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nele subscrito. Inciso 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 35.
37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transação mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data de aquisição. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei, vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título do imposto de que trata o artigo 43, sob provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta ao estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1º. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2º. De proventos de qualquer natureza, assim entendido os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Capítulo 4. Imposto sobre a produção e a circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador, inciso 1, o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Inciso 2, a sua saída dos estabelecimentos a que refere,
o parágrafo único do artigo 51. Inciso 3. A sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. No caso do inciso 1 do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante, alínea A, do imposto sobre exportação, alínea B, das taxas exigidas para a entrada do produto no país, alínea C, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Inciso 2. No caso do inciso 2 do artigo anterior, alínea A, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Alínea B, na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3, no caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou do Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. Contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a ele a lei equiparar. Inciso 2, o industrial ou a quem a ele a lei equiparar. Inciso 3, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, ou que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Inciso 4, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Artigos 52 e 58 revogados no Decreto-Lei 406. Seção 3. Imposto Municipal de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Artigos 59 a 62 revogados. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. Artigo 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários, tem como fato gerador: inciso 1. Quanto às operações de crédito e a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Inciso 2. Quando as operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4, e reciprocamente quando à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Artigo 64. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Inciso 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários. A linha A. A emissão ou valor nominal mais o ágio, se houver. A linha B. Na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. A linha C. No pagamento ou resgate, o preço. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Artigo 66. Contribuinte de imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei.